Olá, amigos! Meu nome é Osvaldo Matos e eu sou um banqueiro aposentado com mais de 33 anos de experiência no sistema financeiro brasileiro. Trabalhei em grandes instituições, lidando com tudo, desde empréstimos simples até operações internacionais complexas. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto que tem gerado muita polêmica ultimamente: a Lei Magnitsky e o que pode acontecer com um banco, como o Banco do Brasil, e mais importante, com o seu dinheiro, se esse banco decidir não obedecer a essa lei. Eu vou explicar tudo de forma clara, passo a passo, como se estivéssemos tomando um café juntos. Nada de jargões complicados. Vou usar exemplos do dia a dia para que qualquer pessoa, mesmo quem nunca abriu um livro de economia, consiga entender. Vamos nessa! Imaginem que estamos em uma viagem juntos e eu sou o guia que vai desvendar esse mistério sem pressa, para que no final você saia daqui se sentindo mais confiante e informado. Primeiro, vamos contextualizar o que é essa tal de Lei Magnitsky. Ela não é uma lei brasileira, viu? É uma legislação dos Estados Unidos, criada em 2016, inspirada no caso de Sergei Magnitsky, um advogado russo que morreu na prisão após denunciar corrupção. A ideia da lei é punir pessoas ou entidades estrangeiras envolvidas em violações de direitos humanos ou corrupção grave. Os Estados Unidos usam isso para congelar bens, proibir viagens e, o que nos interessa aqui, impedir transações financeiras com os sancionados. É como se os Estados Unidos dissessem: ei, se você é acusado de algo sério, como censura ou abuso de poder, não pode usar nosso sistema financeiro. No caso recente, isso atingiu figuras brasileiras, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sancionado pelos Estados Unidos por supostas violações de direitos humanos relacionadas a decisões judiciais sobre liberdade de expressão. Agora, imagine que Moraes tem uma conta no Banco do Brasil, e ele tem, como muitos servidores públicos. O banco, então, se vê no meio de um fogo cruzado. De um lado, a lei americana dizendo bloqueie isso, e do outro, a lei brasileira, dizendo não pode aplicar sanções estrangeiras aqui. E aí vem a pergunta que todo mundo faz: o que acontece se o banco, no caso, o Banco do Brasil, decidir não obedecer à lei Magnitsky? Tipo, se ele mantiver a conta de Moraes ativa, incluindo transações em dólares ou com redes internacionais, sem nenhuma restrição. Bom, vamos imaginar isso como um jogo de dominó. Uma peça cai e pode derrubar várias outras. Mas calma, eu vou explicar cada dominó, um por um, para você visualizar o quadro inteiro, começando pelo banco em si. O Banco do Brasil não é um banco qualquer, é uma instituição estatal com o governo federal como acionista majoritário. Ele tem agências no mundo todo, incluindo uma nos Estados Unidos, chamada Banco do Brasil Américas, em Miami. Essa filial lida com dólares americanos, que são como o sangue que circula no sistema financeiro global. Se o Banco do Brasil ignora a Magnitsky e continua processando transações para alguém sancionado, os Estados Unidos podem ativar o que chamamos de sanções secundárias. Isso é como um castigo extra para quem ajuda o sancionado. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o OFAC, que é uma agência do Tesouro Americano, entra em ação. Primeira consequência: multas financeiras pesadas. Estamos falando de penalidades que podem chegar a US$ 1 milhão por transação violadora, ou até o dobro do valor envolvido na operação. Para dar uma ideia, em 2015, o próprio Banco do Brasil já pagou US$ 140 mil por uma violação menor de sanções dos Estados Unidos relacionadas a uma importadora brasileira. Agora, imagine isso em escala maior. Com transações recorrentes, poderia somar centenas de milhões de dólares em multas.
É como se você, em casa, ignorasse uma multa de trânsito e de repente tivesse que pagar juros que viram uma bola de neve. Para o banco, isso significa menos dinheiro no caixa, o que afeta sua capacidade de emprestar ou investir. Segunda peça do dominó: congelamento de ativos. Os Estados Unidos podem bloquear as contas e reservas do Banco do Brasil que estão em território americano ou em dólares. Pense no Banco do Brasil Américas. Ele tem reservas lá para financiar exportações brasileiras como soja ou carne para os Estados Unidos. Se isso for congelado, o banco perde acesso a uma fatia importante de suas operações internacionais, cerca de 25% do total, segundo analistas. É como se o banco tivesse uma loja em outro país e de repente a porta fosse trancada com você, do lado de fora. Sem acesso a dólares, o Banco do Brasil teria dificuldade para captar recursos baratos no exterior, o que aumenta os custos internos. No Brasil, isso poderia se refletir em juros mais altos para empréstimos ou taxas maiores para serviços. Terceira consequência, e essa é bem grave: perda de acesso ao sistema financeiro global. Os bancos americanos e internacionais seguem regras rígidas para evitar sanções. Se o Banco do Brasil for visto como desobediente, eles podem cortar relações. Isso inclui o SWIFT, que é como uma rede de estradas globais para transferências de dinheiro. Sem SWIFT, o Banco do Brasil não consegue fazer pagamentos internacionais com facilidade. Imaginem exportadores brasileiros que dependem do Banco do Brasil para receber dólares das vendas no exterior. Tudo para. No agronegócio, que já está em crise com inadimplência alta, projetada em 5,35% para 2025, isso seria um golpe duro. O banco poderia perder clientes corporativos que migrariam para concorrentes como Itaú ou Bradesco, menos expostos a questões estatais. Agora, vamos falar de impacto no mercado e na confiança. As ações do Banco do Brasil, negociadas na bolsa como BBAS3, já caíram uns 5 a 7% na semana passada, só por causa da incerteza com a Magnitsky. Se o banco desobedecer abertamente, analistas preveem mais quedas, talvez 10 a 15% no curto prazo. Isso apaga bilhões em valor de mercado. Recentemente, o setor bancário inteiro perdeu 41 bilhões de reais, com o Banco do Brasil levando a maior parte. E sabe o que piora? A polarização política. Há uma onda de desinformação nas redes sociais, com figuras como Eduardo Bolsonaro incentivando saques em massa, alegando que o banco vai falir. O Banco do Brasil já denunciou isso como pânico bancário, mas se as pessoas acreditarem e começarem a retirar dinheiro, cria um efeito bola de neve. Felizmente, o banco tem liquidez alta, índice de Basileia acima de 15%, que é como uma reserva de emergência, para aguentar saques iniciais, mas um pânico prolongado forçaria o Banco Central a intervir. E aqui entra o conflito com a lei brasileira. Há uma decisão recente do STF, do ministro Flávio Dino, em 19 de agosto de 2025, que suspende a aplicação de sanções estrangeiras no Brasil, alegando violação à soberania. Se o Banco do Brasil mantiver a conta de Moraes, ele está seguindo isso, mas ignora os Estados Unidos. Isso cria insegurança jurídica. De um lado, multas do OFAC. Do outro, possíveis punições do STF ou do Banco Central se o banco bloquear contas. É uma sinuca de bico, como dizem. O Banco do Brasil já tentou um meio termo. Bloqueou cartões internacionais de Moraes, como Visa e Mastercard, mas manteve opções nacionais como Elo. Isso mostra que eles estão tentando equilibrar. Mas se optarem por desobediência total, o risco internacional pesa mais. Agora, a parte que mais interessa a você.
O que acontece com o seu dinheiro? Vamos supor que você é um correntista comum, com salário depositado no Banco do Brasil, uma poupança ou um investimento simples. Primeiro, relaxe. O Brasil tem mecanismos de proteção que funcionam bem. O principal é o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Ele cobre depósitos até R$250 mil por CPF e por instituição. Isso inclui conta corrente, poupança, CDBs e RDBs. Se o pior acontecer e o banco enfrentar uma crise grave, o quê? Repito, é improvável. Você recupera seu dinheiro até esse limite. É como um seguro obrigatório para bancos. Milhões de brasileiros usam isso e funciona. Em casos passados, como o Banco Neon, em 2018, o FGC pagou tudo rapidinho. Mas e se for mais que 250 mil? Aí, sim, há risco de perda parcial, mas o Banco do Brasil é estatal, o que adiciona uma camada extra. O governo federal pode injetar capital, como já fez em crises históricas, para evitar falência. Pense no Banco do Brasil como um braço do Estado. Ele não quebra facilmente porque o Tesouro Nacional tem interesse em mantê-lo vivo. Seu dinheiro em reais, para transações do dia a dia como Pix, boletos ou saques, continua normal. A Magnitsky afeta mais o lado internacional. Então, contas em dólares ou investimentos atrelados ao câmbio poderiam ser congelados ou restringidos. Se você tem algo assim, uma dica: diversifique para bancos privados. Indiretamente, você sente o impacto em serviços. Se o banco perde acesso a dólares, pode aumentar taxas ou juros em empréstimos para compensar perdas. Se houver saques em massa por pânico, o Banco Central pode limitar retiradas temporariamente, mas isso é raro e só em extremos. Para investimentos na Bolsa, como ações do Banco do Brasil, você veria volatilidade, mas isso é risco normal do mercado. Vamos pensar em um exemplo hipotético para ilustrar. Imagine que você é um fazendeiro no Mato Grosso, com um empréstimo no Banco do Brasil para plantar soja. Se o banco for sancionado e perder funding internacional, seu próximo empréstimo sai mais caro. Ou se você é um assalariado em São Paulo, com salário no Banco do Brasil, nada muda no dia a dia. But if you need to buy something imported with an international card, there might be restrictions. É como uma tempestade que molha mais quem está exposto ao vento forte, mas a casa, o sistema brasileiro, aguenta. Agora, por que eu digo que a falência total é improvável? O Banco do Brasil ainda é lucrativo. 11,2 bilhões de reais no primeiro semestre de 2025, mesmo com queda. Projeção para o ano é de 21 a 25 bilhões. Comparado a bancos menores, é um gigante. Analistas da XP Investimentos e Fitch Ratings veem a situação como complicada, mas gerenciável, especialmente se o agro se recuperar em 2026 com preços de commodities subindo. A Magnitsky é um agravante, não o fim do mundo. Para prender sua atenção até aqui, pense nisso como uma novela. O herói, o banco, enfrenta vilões, sanções e política, mas tem aliados, governo e leis brasileiras. No final, o que vence? A prudência. Minha dica como banqueiro aposentado: não entre em pânico com redes sociais. Verifique fontes oficiais, site do Banco do Brasil, Banco Central ou STF. Se você tem dúvidas sobre sua conta, ligue para o gerente. Diversifique investimentos. Não ponha todos os ovos na mesma cesta. E lembre-se, o sistema financeiro brasileiro é resiliente. Passamos por hiperinflação nos anos 90 e saímos mais fortes. Obrigado por me acompanhar nessa explicação, amigos. Se você entendeu que os riscos existem, mas não são o apocalipse, e que seu dinheiro tem proteções, compartilhe esse vídeo com quem precisa e fique atento às notícias. Eu sou Osvaldo Matos. E até a próxima.